Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje nós iniciamos um módulo avançado sobre modelagem, na modelagem de massa. Nós iniciamos o módulo de componente adaptativo. O que é um componente adaptativo? É um componente que se adapta à flexibilidade que eu necessito dentro do meu projeto. Por exemplo, aqui na minha esquerda, eu tenho um componente adaptativo de treliça. Aqui, à minha direita, eu tenho um componente de moldura aplicado à minha pirâmide, que foi simulada de acordo com os padrões da pirâmide do Museu do Louvre de Paris. Então, vocês vão aprender a fazer esses modelos que se adaptam ao projeto que vocês querem. E dentro desse módulo também vocês aprenderão a fazer a divisão de superfície, como aqui no caso da pirâmide do Louvre, de forma que ela fique da maneira que você precisa e não com os padrões que o Revit oferece. E vocês também aprenderão a aplicar os componentes adaptativos de acordo com os pontos adaptativos. Nós trabalharemos muito com esse conceito daqui para frente. Vamos lá? Pessoal, a partir de agora, então, vocês vão trabalhar com uma família e com uma massa conceitual, como vocês viram no módulo passado. Toda a modelagem será feita dentro do ambiente de massa conceitual. Porém, as superfícies, por exemplo, aqui eu tenho a superfície da pirâmide, eu tenho a superfície da treliça, essas superfícies serão criadas dentro de uma nova família. Então, qual é a família que eu utilizo para fazer essas superfícies? Eu vou vir aqui em novo, em famílias, e vocês vão escolher a família modelo genérico adaptativo. Essa aqui que tem o fundo cinzinha. E vocês vão abrir. Uma vez que vocês começaram uma nova família, com o atalho UN do teclado, vocês vão fazer a conversão de unidades, de milímetros para metros e 2 casas decimais. Ok? Ok. Pronto. O ambiente, ele é praticamente idêntico ao ambiente de massa conceitual. Só que dentro desse ambiente, vocês têm algumas características um pouco diferentes, porque esse ambiente, ele já está padronizado para ser adaptativo. Além da família de modelo adaptativo, nós trabalhamos com um outro tipo de família também nesse caso. Eu vou vir aqui em arquivo, novo, família, e ela está aqui logo depois de modelo genérico métrico adaptativo, ela é a modelo genérico métrico com base em um padrão. Vamos abrir com a tecla UN, o atalho no teclado, vou transformar de milímetros para metros e 2 casas decimais. Reparem que aqui ele já vem com um padrão. Aqui ele está com um padrão quadrado e ele também já vem com pontos adaptativos e com planos de referência criados de acordo com as linhas. Então, aqui é onde nós iremos fazer a modelagem das molduras da pirâmide, é onde nós iremos fazer a moldagem da nossa treliça, porque ele é um modelo adaptativo baseado em um padrão. E no caso da treliça e da pirâmide, eu vou inserir um padrão no meu projeto. Se você clicar aqui no quadrado em volta, você vai possuir as mesmas opções de divisão de superfície que você possui dentro do seu ambiente de massa conceitual e dentro da sua família. Então, reparem que vocês podem transformar isso aqui no que vocês quiserem. Por exemplo, aqui o triângulo, ele já faz a alteração para mim. Se eu escolher setas, ele também faz a alteração para mim para que eu faça apenas a edição desses campos, ok?
Então, nós trabalharemos com esses dois tipos de família, ok? A baseada em um padrão, que é o caso dessa daqui, e a família do modelo adaptativo. A partir de agora, então, vou fazer uma simulação simples com vocês de como essas duas famílias são usadas. E a partir da próxima aula, nós iniciaremos com modelos práticos de como usar essas ferramentas. Eu vou mudar para a primeira família que a gente abriu, que é a família de modelo adaptativo. Essa família ainda não está salva, então eu vou salvar a minha família. E daí você vai escolher a sua página de destino. Aqui ela vai ser a cobertura. Por que cobertura? Porque dentro dessa família eu vou fazer uma cobertura para que eu possa aplicar um padrão nela. O primeiro passo, então, para começar a nossa cobertura é definir o plano de trabalho no qual nós iremos trabalhar. Então, eu venho em definir, seleciono o nível de referência, venho em exibir para confirmar se foi definido, posso desabilitar exibir, e agora nós trabalharemos na vista superior. Então, com o auxílio de uma linha, a minha cobertura terá 10 metros de comprimento. Então, eu vou fazer uma linha aqui no eixo horizontal com 10 metros de comprimento. O próximo passo é fazer a largura dessa minha cobertura. Então, a minha cobertura, ela terá 4 metros de largura. Então, eu vou fazer uma linha de 4 metros desse lado, centralizada a minha linha horizontal, e a mesma coisa para o outro lado. Agora, o próximo passo, eu vou inserir 2 elementos de ponto, um no centro de cada linha. O porquê que eu fiz isso? Porque eu preciso de um plano de trabalho para trabalhar nessas linhas e o ponto me oferece esses planos. Então, eu vou vir em definir, eu vou definir o plano de trabalho do ponto de referência. Agora, com o auxílio de raio inicial e final do arco, eu vou fazer um arco. Aqui, beleza? Agora, nós vamos vir em definir novamente, vamos definir o outro plano de trabalho. Primeiro, segundo e dou a altura da cobertura. Então, agora eu seleciono aqui, só que ela tá com 2 metros de raio, eu vou aumentar esse raio para 4 metros. Vou fazer a mesma coisa para outra linha, seleciono a linha, venho na cota temporária e aumento de 2 para 4. Então, eu seleciono aqui a primeira, seleciono a segunda, não selecionou, com auxílio de Ctrl, agora está selecionado, eu venho em criar forma. Pronto, a minha cobertura ela já foi criada. Então, agora eu posso deletar essas linhas que foram usadas apenas como referência, porque agora eu já tenho a minha cobertura. Uma vez que eu tenho a minha cobertura, eu vou agora, então, dividir a face dessa cobertura. Então, eu vou selecionar. No momento em que eu seleciono, aqui em cima habilita dividir superfície. Eu vou selecionar dividir superfície. Então, eu tenho a divisão por números fixos de 10 na horizontal e 10 na vertical. Eu não quero trabalhar com números fixos, eu quero trabalhar com uma distância fixa. Então, eu vou mudar para a distância fixa, e a distância fixa da horizontal vai ser de 1 metro, e a distância fixa da vertical também será de 1 metro. Então, agora eu tenho os quadrados exatamente da maneira que eu preciso. Reparem. Agora, então, nós utilizaremos da família baseada em um padrão para desenhar a moldura desses quadrados. Então, eu vou voltar para a família que a gente abriu. Aqui, o último padrão que eu tinha selecionado era o padrão de seta.
eu vou voltar para o padrão retângulo. Ok. Eu vou salvar a minha família. Então, essa daqui será a moldura. Salvar. E como que eu vou fazer essa moldura? Eu vou fazê-la com a ferramenta que a gente já aprendeu, a ferramenta de varredura. Vocês lembram? Eu vou fazer um caminho e um perfil que vai percorrer esse caminho. No caso, o nosso caminho já está pronto, que são essas linhas de referência. Essas linhas já vieram com a família. Então, basta eu adicionar um ponto em qualquer uma das linhas, definir esse ponto como plano de referência e fazer o meu perfil aqui nesse plano. Então, agora eu já tenho o perfil e eu já tenho o caminho. Basta eu selecionar o caminho, o perfil e criar a forma. Pronto, então agora eu já tenho a minha moldura criada. Sendo assim, basta apenas eu definir um parâmetro de material. Aqui em material, eu clico no quadradinho ao lado de por categoria, venho em novo parâmetro, material, ok. Então, pronto, agora eu já tenho um padrão de material definido para minha estrutura, vou salvar e vou carregar no meu projeto. Então, aquela estrutura já está aqui no projeto. E como que eu faço para aplicá-la? Basta eu selecionar a minha cobertura que já está dividida e trocar aqui na paleta de propriedades. Ao invés de nenhum padrão, eu vou escolher moldura. Pronto. Reparem que então a moldura já foi aplicada e ela foi aplicada de acordo com o padrão que eu já tinha deixado pré-definido. Mas digamos que você não queira desse jeito, você queira com um outro padrão, você queira com mais espaçamento. Você também tem a opção de fazer isso à mão, de acordo com os pontos adaptativos. O que são os pontos adaptativos? Vamos voltar lá para a família da moldura. Reparem que ao rotacionar eu tenho 1, 2, 3 e 4. Esses números representam as ordens dos pontos adaptativos. Esses pontos adaptativos já vieram nessa família, mas eu consigo transformar um ponto em um ponto adaptativo. Então, para que serve a ordem desses pontos? A ordem dos pontos é a ordem de inserção dentro do projeto. Então, eu posso inserir esse modelo dentro do meu projeto, desde que eu siga a ordem 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá para o nosso projeto cobertura, então. Eu vou desfazer essa modificação que eu fiz e agora eu vou selecionar. No momento em que eu seleciono, aqui superfície está ligada. Aqui embaixo de superfície, eu vou clicar nessa setinha e vou habilitar a opção nós. Ela fica desativada para não atrapalhar na visualização, mas no momento em que eu habilito os nós dos eixos, né, do cruzamento das linhas, ele já é acionado. Então, vou dar OK. E por que eu fiz isso? Para facilitar a inserção da minha estrutura, porque agora eu vou colocar aquela mesma estrutura que a gente desenhou, a mesma moldura, só que através dos nós. Então, eu venho aqui na aba Criar, em Componente, está pedindo para eu salvar o meu projeto. Aqui está dizendo que nenhuma família componente está carregada. Se eu desejo carregar uma agora, sim, eu desejo. Então, agora nós vamos localizar aonde foi salvo. Então, aqui, ó, moldura e carrego para dentro do meu projeto. Reparem que ela está perdida aqui na minha mão. Então, olha, eu posso clicar aqui nos nós, só que aqui é importante, ó, você tem que selecionar colocar na face. Então, eu clico o primeiro nó,
Agora eu clico o segundo nó. Se eu clicar nesse terceiro nó, ele vai ficar com o tamanho de 1 por 1. Só que agora eu tenho a opção de clicar em qual nó eu quiser. 3, 4. Então, eu posso dar o formato que eu quiser para a minha moldura. Então, 1, eu vou aumentar aqui, 2, 3, 4. Novamente, 1, 2, 3, vou rotacionar aqui, 4. Então, pronto. Eu tenho a mesma moldura que eu desenhei, só que aqui eu adaptei aos pontos, aos nós, de acordo com os pontos que já estavam na minha família. Nós também vamos trabalhar ao longo desse módulo com pontos adaptativos. Então, esse é o conceito do ponto adaptativo. A partir do momento que eu crio uma forma com o ponto adaptativo, eu consigo adaptar aquela forma ao meu projeto. Então, eu consigo modelar o tamanho, a largura, a altura, eu consigo modelar tudo, desde que ele tenha sido feito com base em pontos adaptativos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.